Olá, tudo bem? Boa tarde aí para quem já almoçou. Eu ainda não almocei. Tô aqui passando para gravar a primeira aula do Desconecta, que não sei o que aconteceu, que o Insta não consigo mexer nela, não consigo nem visualizar. Então, tô aqui passando. Oi, Andréia, que bom te ver aqui, amada. Tô passando então para a gente regravar essa aula sobre ansiedade. Foi a primeira aula do circuito Desabuse e vou começar então essa aula com... Oi, filha, vamos abrir aqui as cartinhas hoje. Se é para nós regravar, a gente vai usar hoje as cartas dos anjos, que eu acho que tem tudo a ver com a gente se busca os anjos para se melhorar da ansiedade, né? Então, eu vou embaralhar aqui um pouquinho. Enquanto eu embaralho, eu vou me concentrar. Se quem tá aí acompanhando quiser fechar o olho, respirar, fazer umas 3 respirações bem profundas para a gente se conectar com essa energia. E vamos pedindo aqui a orientação e o direcionamento dessa aula sobre ansiedade para os anjos, sintonizando com essa luz maior, os seres ascensionados possam nos trazer aí uma mensagem para essa aula. E veio o Sou Chi. Eu sou a irradiação da luz. Olha que linda essa mestra. Veio aí falar pra gente sobre a nossa aula. Deixa eu procurar aqui, porque eu ainda não sei tudo sobre esse tarozinho. E o vento tá forte aqui. Não sei se eu não vou ter que fechar a janela. Se eu sumir é porque eu fui fechar a janela. Siddhartha, Sou Chi. Eu sou a irradiação da luz. Mestra Sou Chi, você escolheu essa carta porque é importante irradiação, importante irradiar luz em todas as coisas à sua volta. É necessário visualizar a luz divina transpassando todos os reinos da natureza e o reino humano, para que essa luz possa estimular o desenvolvimento de cada ser, eliminando todas as trevas e acelerando assim o movimento dos elétrons. Acostume-se a visualizar a luz dourada, mas nas coisas que você faz, nos alimentos que você ingere, nas pessoas e visualizações à sua volta, em todos os seres da natureza, e verá que tudo se desenvolverá e fluirá com muito mais clareza. Olha só, então aí já tá uma dica bem legal do assunto que a gente vai falar, da gente irradiar a luz dourada em tudo que a gente olha. Aí tem a invocação dela: amada Sou Chi, envolve-me em vosso manto de luz dourada e deixai-me que essa luz transpasse todos os meus corpos. Auxilia-me a sustentar e expandir essa luz ao meu redor, abençoando tudo e todos com a pura luz divina. Eu sou a realização deste apelo. A mestra Sou Chi é o complemento divino do mestre Confúcio e também a dirigente do segundo raio, a chama dourada, do amor, sabedoria e da iluminação divina, e seu templo espiritual localiza-se na planície de Wyoming, nos Montanhas Royais de Teton, nos Estados Unidos. Olha que lindo. Então a gente vai abrir essa aula aí sobre ansiedade com a mestra Sou Chi. Vamos ver se ela fica aqui pra gente.
ficar irradiando sua luz dourada na gente, que vai ser bem legal. E aí, voltando ao nosso assunto, né, iluminados com essa chama dourada da verdade, a gente vai falar sobre ansiedade. E o que é a ansiedade? Ansiedade é um sentimento bem comum na nossa vida, porque se a gente não tem ânsia pelas coisas, né, se eu não tenho, vamos botar aí, vontade de levar essa minha aula para mais gente, eu nem faria, né? Então, isso é uma ansiedade de trazer algo, de fazer algo, de ter uma expectativa. E qual é o sentimento e a emoção que esse sentimento traz por corpo, né? É aquele frio na barriga que a gente sente antes de ir, como eu aqui, né? Entrei para ao vivo aqui, dá um friozinho na barriga. Às vezes dá até mais, né? Dá até uma taquicardia, né? Dá uma reação de medo, às vezes, porque se a gente não tá seguro daquilo que a gente faz. Então, tudo para que a gente tenha esse movimento de ir mais além, né? E esse medo, essa sensação, né, esse frio na barriga, qual é a importância dele para nós, né? É trazer essa ação para nossa vida, né? Porque muitas vezes, se a gente perceber a nossa, aí assim, né, quero fazer uma viagem. E aí já dá aquele frio na barriga de ter que fazer todo o movimento, procurar passagem, montar a mala, aí se for para o aeroporto, já fica naquele... Então, esse é o movimento e é o estado normal da ansiedade no corpo. Como que ele causa a patologia? Aí a gente vai mais à frente, eu vou explicar um pouco mais. No princípio, eu estou aqui falando desse sentimento e dessas situações que nos levam para um estado ansioso pelo fato de a gente desconhecer as coisas, né? Desconhecer o movimento, ou o exemplo que eu dei aqui, né? De estar ministrando uma aula. É algo que eu nunca experimentei, eu tenho experimentado isso há bem pouco tempo. Então, isso para mim me gera ansiedade, às vezes me dá suor, né? A sudorese é um dos estados da ansiedade no corpo. A dor no estômago, né? Aquele frio na barriga, que a gente comum falar. Então, por que isso acontece, né? Todas essas reações naturais do corpo que a gente percebe, né? Como funciona. Isso é um estado que o nosso cérebro, por estar nesse estímulo, ele nos traz essas sensações, para que a gente perceba e tenha atitude de fazer as coisas. E muitas pessoas, né, ficam muito... Isso causa, por quê? Porque o cérebro traz para uma sensação pelos os hormônios, né? E tem toda uma cadeia aí, né? Se a gente falar em questão cerebral, né? Dessa química e como isso se processa, é uma cadeia bem complexa, tá? Para que isso aconteça. Mas como que a gente pode levar a vida num estado de ansiedade, vamos dizer, natural e confortável, né? É se percebendo, aprendendo a lidar com as suas emoções, né? Aprendendo como que o corpo reage a essas questões, né? E não ficar estimulando também, né? Porque uma das questões que mais afeta é os estímulos excessivos, né? Como a preocupação, os medos irracionais, né? Tem pessoas que têm medo de tudo, que se assusta de tudo, e aí isso pode levar a sintomas aí sim, de uma patologia, né? Que aí a gente vai estar falando já do ataque de pânico, da síndrome de pânico,
que afetam a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque se a gente estimula essas preocupações, né? O exemplo da preocupação. Uma pessoa que vive preocupada com os filhos, vamos botar aí, né? As mães. A mãe sempre está preocupada com o filho. Mas se eu colocar essa preocupação cada vez mais, estimulando essa preocupação, eu vou estar sempre com a minha adrenalina mil e sempre projetando situações que nem possam acontecer, né? E o que vai acarretar aí? Um estado patológico de ansiedade. Isso é uma coisa bem comum ainda nos nossos dias, né? Porque, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, hoje já temos 9,3% da população, isso são dados de 2022, tá bem preciso aqui. Então, assim, 9%, né, e quase uma quantidade muito grande de pessoas que já têm a ansiedade como doença, não é uma coisa normal, né? Como eu falei, o normal da ansiedade é nos levar para lugares que a gente ainda não explorou, né? A trazer situações de vidas desconhecidas, mas que nos estimulam a nos melhorar e aí buscar outros caminhos. Mas aqui eu tô falando de dados já de patologia, de doença, né? Então, assim, se a gente considerar aí que 12,7% dos diagnósticos para depressão, né, em todo o território, na região sul hoje são 18, quase 19% de mulheres ansiosas com problemas médicos de depressão, né? Isso diagnosticados. Sem contar aquelas pessoas que ainda estão no processo e que não foram diagnosticadas porque nem sabem que estão nesse processo, né? É um processo lento, é um processo... A depressão vai minando aos poucos, a ansiedade vai deixando a pessoa cada vez mais fora de si e isso acarreta coisas bem complicadas, né? Então, aí, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aí é a faixa mais perigosa, né? São pessoas, principalmente mulheres, acima de 55 a 64 anos, ó. Bateu na minha meta aí. Hoje estou fazendo 64 anos, um parênteses. E estou aqui trabalhando bem feliz da vida. E também o outro extremo são jovens de 18 a 24 anos que estão já com o diagnóstico, são 14% da população com depressão. Tenho que cuidar aqui para não fazer barulho no meu coisinha. Então isso é muito alarmante, sabe? É uma doença, né, que se instala muito devagar, muito sorrateiramente, porque, como eu falei no início, né, a ansiedade, ela nos motiva, ela nos dá a vontade de andar para frente, de fazer coisas novas, de conhecer novas coisas. Mas se a gente entra nesse looping de estar sempre com o friozinho na barriga, de estar sempre buscando adrenalina, isso pode nos levar para um estado patológico. Oi, Fê, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos aqui conversando, falando sobre ansiedade. Isso é uma aula que já foi gravada e eu estou regravando porque o Instagram deu sumiço na minha aula. Então eu resolvi gravar ao vivo de novo. Então aí, dicas para que a gente possa melhorar o estado, né? Ou melhor, vamos falar aqui primeiro dos tipos de transtorno de ansiedade. Então aí, temos a ansiedade generalizada expressada pelos sem motivo, né? A pessoa que
já está tão acostumada a estar alterada, a buscar a estar sempre com a adrenalina mil, que ela acaba trazendo essa doença para o corpo por ficar viciada em estar sempre alterada. Isso é um dos motivos da ansiedade, tá? A gente, como vive aqui num mundo hoje, tá tudo tão... As informações são muitas, né? Se a gente colocar só aqui, só a mídia do Instagram, né? Quantas informações, quantas coisas. Então, assim, a gente entra, o exemplo do Instagram, né? Tu entra para dar uma olhadinha no teu Instagram, ver quem curtiu coisas ali, quando tu vê, passou 2, 3 horas e tu tá ali naquela ânsia de ver mais coisa, e aí tá cheio de informação, e isso todo dia traz para um estado de doença, assim. Hoje temos muitas, né, como eu falei, muitos jovens aí com problemas sérios de ansiedade em função das mídias sociais. Esse é um dos primeiros casos. O que temos mais aí? Os transtornos de pânico, né? Como medo intenso de coisas, de paranoias, muitas vezes, né? Porque a pessoa entra no looping de medos, e quando vê, ela vive naquele pânico e traz estados de transtorno de pânico muito violento, que chegam a ser hospitalizadas às vezes, né? Com batimentos cardíacos alterados, suores. Eu já presenciei, eu não cheguei a ter ataque de pânico, mas já presenciei algumas mulheres, e é quase um ataque do coração, assim, sabe? Porque é uma coisa bem complicada. E até vou convidar aí quem tá na live, quem quiser falar sobre se já teve, como que foi, como que tá, se já se curou, se tá em tratamento, como que é que pega isso na tua vida. Isso é bem importante e é bom que a gente converse sobre isso, né? Então, as dificuldades de relacionamentos também é uma coisa que traz muito para a ansiedade, né? Porque as pessoas se sentem com fobias sociais e vão cada vez mais se retirando das convivências e se achando diferentes, e começam a ficar mais isoladas, e esses estados de ansiedade tendem a piorar, né? E aí vem para comida em excesso, vem para N coisas que também desencadeiam esses processos de ansiedade, né? A questão sexual, a comida, a mídia social, que é uma das principais, como eu falei, né? Tem assim a questão de não poder ficar em lugares fechados. Eu passei algum tempo, tive que tratar isso, sabe? Isso é uma coisa bem comum, das pessoas não conseguirem ficar em lugares fechados, e de também em grandes multidões, shows, essas coisas. Eu tive bastante dificuldade, tive que tratar isso, porque é bem comum, a gente vai achando que é diferente, que dá para contornar, mas chega uma hora que tu começa a te isolar com medo dessas situações, né? O que mais que temos aqui? São várias coisas, eu anotei para não perder o fio da meada, né? Tem também, né, os transtornos de estresse pós-traumático, né? Pessoas que perderam entes queridos, aí a questão da pandemia alterou e aumentou muito, consideravelmente, o estado de ansiedade das pessoas, né? Para levá-las a situações de doença mesmo. E aí traz a questão da função de não conseguir dormir, da insônia, né? Porque altera tanto as questões diurnas, que a pessoa depois não consegue dormir, às vezes por medo,
ou até a questão do medo, fica tão vigilante com tudo que não consegue descansar. E isso é um estado bem complicado, né? O que mais que temos aqui? Carteira, tá. Eu acho que é de transtornos que eu lembro isso, né? Então, assim, a pessoa que não consegue se comunicar, isso é bem interessante também. É uma coisa que eu anotei aqui em que eu ia passar. O que é isso? As pessoas em lugares públicos às vezes estão até com dificuldades, precisam e não conseguem se comunicar, não conseguem interagir com as pessoas. Isso é também um tipo de ansiedade que leva à patologia. A pessoa aí volta para a questão do isolamento social e cada vez aumenta mais esses estados, né? As situações sociais, né? Fobias em geral. E o bullying, né? O bullying é outra coisa que traz muita ansiedade, né? Dá transtornos terríveis, né? E aí, né, há uma bola de neve, porque aí as pessoas vão para as drogas ou vão para remédios consideráveis, né, como são vendidos normalmente, não são proibidos, não são considerados como drogas, mas não deixa de ser uma droga, tá? Então, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas, usadas desmoderadamente, não tendo um controle de médico, né, de pessoas capacitadas, isso também pode alterar cada vez mais os estados de ansiedade. E aí, como é que faz para sair disso, né? É uma coisa bem complicada, como eu falei, aí pelas estatísticas tem alcançado grande parte da população, né? E não estou falando aqui de Brasil, estou falando mundial. Então, o que vem aí? Um dos primeiros momentos, né, é buscar se autoconhecer, né? Como que eu trabalho a minha ansiedade? Eu sou ansiosa, para começar por aí, né? Primeira pergunta, eu sou ansiosa, como que eu lido com a minha ansiedade? Ela está controlada, é um estado, digamos, natural do meu organismo, esse estado que eu me sinto em ansiosa, ou ele já está passando dos limites da naturalidade do meu corpo? Então, primeira coisa para que a gente possa saber isso é saber se conhecer, né? Como a gente se trata, como a gente está com a gente mesmo. E esse se conhecer não é eu falar para o outro, é eu perceber como eu me sinto, né? Se a pessoa já não está conseguindo controlar isso, é sinal que ela precisa buscar ajuda, né? Então aí temos o autoconhecimento, né? Se conectar, né, com quem eu estou conversando, quem são os meus amigos, como que é a minha família, minha família me acalma ou a minha família me estressa. Esse entorno são pessoas positivas que vibram no positivo, que buscam coisas positivas, ou elas estão piorando o meu estado de ansiedade, né? Isso tudo são autoobservações. Não tem outro remédio a não ser a autoobservação em primeiro lugar. O que mais que a gente tem aqui? E aí, né? Se eu tô me cuidando, eu tenho que cuidar como que tá a minha saúde, fazer exames, procurar um clínico, fazer exames regulares, buscar atividade física, buscar atividades lúdicas, né? E principalmente é o nosso entorno, com quem a gente está trocando as nossas ideias, com quem são as nossas referências, né? A nossa comunicação direta, com quem são. Se são pessoas negativas que estão sempre estressando, sempre procurando problemas, a gente é o reflexo das 5 pessoas que vivem em volta da gente.
Então, esse é um dos primeiros casos, né? É autoconhecimento através do meu entorno, quem está comigo. São familiares estressados, então eu vou ter que achar uma maneira de lidar com isso para que isso não me afete. Então, buscar lugares lúdicos, buscar cinema, TV, filme, livro que me tragam para um estado de relaxamento ou de pelo menos poder controlar essa minha ansiedade. E claro, buscar um terapeuta, buscar uma pessoa capacitada, né? Seja terapeuta, psicólogo, psiquiatra, seja qual for o médico, qual for, mas tem que ser pessoas capacitadas para que possam te ajudar. Né? Essas são as principais coisas que levam a gente a conseguir conviver e a sair desses estados por uma vida mais saudável, né? Então, assim, em síntese, né, falando basicamente, a gente falou aqui de muitas coisas, a questão de cuidar também a nossa alimentação, tomar muita água, né? O nosso corpo, a gente é feita de praticamente 80% de água. Então a água é que vai limpar as toxinas no nosso corpo, vai dar mais clareza mental para que a gente possa buscar mais recursos mentais de se cuidar e de se tratar, né? Dormir bem, isso é fundamental, e dormir bem é dormir cedo, né? Já tem aí vários estudos que falam sobre o sono, né? Então, o sono de qualidade é como eu tenho uma amiga que diz que a gente tem que se falar como a natureza, né? Dormir com as galinhas às 6 da tarde e acordar com o galo às 6 da manhã. Ou até mais cedo, né? Porque o sono de qualidade é quando o sol se põe, até 3, 4 horas da manhã seria o nosso sono ideal. É onde vai recuperar cada vez melhor o nosso sono e vai nos dar muito mais vitalidade pro dia. Aí vai ter que ser adequado, né? Tem pessoas que têm situações que trabalham de noite, enfim, né? É toda uma série de coisas que tem que se adequar para buscar uma qualidade de vida e trabalhar bem com o seu suas necessidades, para não chegar a ter transtornos de ansiedade. Né? Isso é o fundamental, a gente trazer a vida para um lugar mais leve e mais sutil. Isso é muito importante. O que mais que eu teria a falar aqui sobre os cuidados, né? Falamos do sono, falamos da água, vamos falar da alimentação, uma alimentação sadia, uma alimentação viva, né? Eu ainda não posso falar muito sobre alimentação sadia, porque eu ainda tenho alguns vícios alimentares, mas estou aqui me policiando, me educando para que eu possa ter uma vida mais sadia cada vez mais. Já percebo, principalmente no meu sono, né, e também que reflete muito no meu dia a dia. Hoje eu durmo mais cedo, acordo cedo. Tem dias que eu durmo 3, 4 horas por noite e tenho uma atividade muito intensa durante o dia, como hoje com lives. Hoje eu vou fazer 2 lives, faço yoga, faço terapia, atendo muitas pessoas com o tarô. Então, assim, a gente precisa trabalhar o nosso físico e a nossa mente para que a gente possa ter essa qualidade de vida, para poder, no meu caso como terapeuta, poder ajudar as pessoas, né, que chegam até mim, que são pessoas que quando chegam a gente já estão com bastante dificuldades, com bastante transtornos. Então a gente tem que ter muito respaldo para poder trabalhar essas pessoas e trazer para elas um bem-estar de vida. Aqui entra também a questão com a natureza, né?
no meu caso, eu moro no litoral, eu posso caminhar na praia, posso tomar banho de mar, eu posso subir nas pedras, tem bastante rochas por aqui. Então, assim, eu tenho muita conexão com a natureza e isso eu percebo que me trouxe muito mais qualidade de vida. E é nesse sentido que eu estou trazendo para vocês também. Então, para quem mora na cidade, para quem mora em lugares que não têm essa qualidade de vida, é buscar mentalmente, né? Porque o nosso cérebro já está também provado que ele não detecta o que é verdade do que é mentira. Então, se a gente sentar em uma posição ereta, respirando bem, buscando o ar bem profundamente, soltando o ar pela boca, trazendo isso para oxigenar nosso corpo e buscando mentalmente telas mentais de lugares da natureza, seja da praia, seja da serra, seja do mato, lugares que te remetam a essa conexão da natureza, né? E isso já vai te trazer para um outro estado mental, aliviando as tensões e as ansiedades. Então, são pequenas manobras, pequenas situações que a gente pode trazer para o nosso dia, que nos ajudam a liberar esses estados ansiosos e a nos trazer mais qualidade de vida, né? Quem trabalha 8 horas, que está preso num escritório, não é só a desculpa de estar nesses lugares que não pode te ajudar, né? Trouxe aí essa questão da meditação, né? E não tem como fazer na mesa, né? Tem lugares que muitas pessoas trabalham no mesmo espaço, então busca um banheiro ou uma área livre que tu possa te conectar ali 1 segundo, 2 minutos no máximo, o tempo que tu puder, mas que tu traga essa qualidade de vida, de respirar muito, de oxigenar o teu corpo, de perceber esse ar entrando, aonde é que ele está indo, como é que ele está saindo, imaginar uma luz, como a gente trouxe aqui a mestra Sushi, falando da luz dourada. A luz dourada é uma energia maravilhosa, como a própria carta falou no início, né? Da gente trazer essa energia para a nossa vida em pequenas doses. A gente não precisa de muito tempo para sentar em posição de lótus, em ficar em lugar separado, em meditação. Não é essa a questão. A questão aqui é trazer pequenas doses para o nosso dia a dia que possam nos levar a uma melhor qualidade de vida, a ter mais prazer pela vida, a ter mais ânimo de ansiar por coisas boas e que essas ansiedades não nos tragam sentimentos ruins, nem nos coloquem em lugares que a gente não quer. Tá? Eu falei aí bastante hoje, eu tô vendo que eu tô falando bastante. Então, como eu falei, agora vou dar um tempinho pra gente falar alguns recados, né? Falei bastante aí sobre a aula. Então, como eu falei, hoje a gente vai ter uma outra live à noite, que é a última aula do Desprograma. Vamos falar um assunto bem interessante sobre energias masculinas e femininas. Não vou dar muito spoiler, mas vai ser um assunto bem interessante, um assunto que acaba sendo meio polêmico, mas é bem interessante de falar. Eu vou estar aí às 20 horas de novo aqui na telinha, trazendo essa informação. E depois da aula vai ter o sorteio da Cesta da Bruxa, que era para ser dia 31, e eu não consegui fazer por questões particulares. Então hoje vamos aí comemorar o dia em que eu nasci, porque eu não fui registrada hoje, meu dia de aniversário oficial é amanhã. Mas eu, como depois que eu descobri que eu não tinha nascido no dia que eu fui oficialmente registrada, eu comemoro esses 2 dias e comemoro todos os dias da minha vida. Eu acordo viva e eu tô feliz. E eu acho que isso é o princípio da vida, é a gente comemorar
apesar de que a vida não tá muito fácil, não tá muito alegre, mas a gente precisa comemorar e trazer um pouco de felicidade para nossa vida. Então fica aqui o convite para logo mais às 20 horas eu vou estar aqui falando de um assunto bem legal sobre masculino e feminino. E depois vai ser o sorteio. Quem não botou ainda um nomezinho para participar desse sorteio, ainda dá tempo, tá? É me chamar lá no aviãozinho, lá nas mensagens aqui do Instagram e me dizer, eu quero. Ou até aqui embaixo da live, pode botar aqui, eu quero, que eu vou botar o nome na lista e à noite vai ter o nosso sorteio, certo? Agradeço a presença de todos e quem vai chegar aí para ver essa live depois, fiquem à vontade, vai estar vindo coisas boas aí. Já está na plataforma do Hotmart o meu curso de Reiki, os 4 módulos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro B e o mestrado. Quem sentir aí, vai ser uma honra poder te trazer essa iniciação, seja em que nível for, ou que forem todos. Tá bem legal lá, tem uns bônus, tem umas meditações, então no YouTube também tem muita coisa boa já lá no canal. Me segue lá, se inscreve no meu canal, me deixa, eu adoro conversar com vocês, então deixa lá um recadinho que eu dou a resposta, tá? Vou adorar conversar. E fica aqui meu agradecimento e vamos viver mais um pouco e até mais tarde. Namastê.